Galerinha, nós temos aqui um exercício de 2016 da URGS, que além de trabalhar com circunferência na geometria analítica, a gente precisa de um pouquinho de circunferência na geometria plana, porque ali ele nos dá uma equação que representa uma circunferência e além disso ela está inscrita num quadrado. Basta lembrar que quando uma circunferência está inscrita em um quadrado, ela tangencia cada um dos seus quatro lados e ela está dentro do quadrado. Então aqui em cima eu já apresento para vocês um esboço do que seria o nosso desenho. Observe que nós temos o quadrado por fora e a circunferência por dentro, e cada um dos quatro pontos de tangência ali vão ser exatamente os pontos médios de cada um dos lados. E o que está sendo pedido ali de fato é a medida da diagonal deste quadrado. O que eu preciso lembrar aqui é que como a circunferência está inscrita no quadrado, o lado do quadrado tem a mesma medida do diâmetro. Então, se nós descobrirmos qual que é o raio da circunferência, consequentemente o diâmetro, a gente descobre o lado do quadrado e com isso o tamanho da sua diagonal. Então, eu vou colocar aqui que o lado do quadrado é igual ao diâmetro. E aí depois eu posso utilizar a fórmula que calcula a diagonal como lado raiz de 2 ou aplicar Pitágoras. Mas antes disso, eu preciso olhar para a nossa equação ali e descobrir qual é o raio com a circunferência dada na equação geral. Então, para isso, eu precisaria completar quadrados ali para descobrir, além do centro da circunferência, o tamanho do seu raio. Para isso, eu vou utilizar um método de completamento de quadrados, em que eu vou começar a separar nossas unidades ali. Eu vou colocar aqui o x ao quadrado, o próximo que tem x ali é o menos 6x, e para isso eu precisaria de um espaço para completar o quadrado, que eu vou deixar aqui. Vou deixar o y ao quadrado, e ainda nós temos 1 mais 2y. Para se tornar um trinômio quadrado perfeito, eu preciso deixar mais um espaço, e aí eu igualo a 6. O que eu preciso observar é que para ser um trinômio quadrado perfeito, este termo aqui do meio precisa ser duas vezes o primeiro pelo segundo. Para quem não lembra lá na equação reduzida de uma circunferência, até vou colocar aqui ao lado para a gente relembrar, que é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. A equação geral ela é obtida por meio da equação reduzida, abrindo esses polinômios, esses binômios aqui ao quadrado, e aí organizando de uma forma que eu coloco em ordem decrescente as potências de x e de y, e além disso igualando a zero. Então para isso eu precisaria pensar o seguinte, que quando eu abro este produto notável x menos x do centro ao quadrado, vai ter aquele termo que vai ser menos duas vezes o x do centro vezes o x, que é menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então eu vou fazer essa comparação agora, que menos duas vezes o x do centro x precisa ser igual a menos 6x. Ignoro o x ali porque ele já aparece, posso até simplificar, e aí eu descubro que o x do centro dessa circunferência ali vai ter que ser 3. Tá, isso aqui não vai me ajudar em nada porque eu preciso do raio, mas eu vou precisar disso aqui para completar o quadrado. Eu vou pegar esse valor aqui e colocar ao quadrado, mas como eu tenho uma igualdade, eu vou colocar do outro lado também. Vou fazer o mesmo processo porque o termo em y que aparece ali, ele é menos duas vezes o y do centro vezes o y. Então, da mesma forma que eu comparei ali no primeiro, eu vou comparar o segundo, e aí menos duas vezes o y do centro, y, precisa ser igual a 2y. E aí simplifica o y dividindo por menos 2, e eu descubro que o y do centro tem valor menos 1. E aí, para completar o nosso quadrado, eu vou pegar aqui e colocar esse termo. Posso colocar menos 1 ou mais 1 ao quadrado, tanto faz. Eu vou colocar aqui porque o resultado é o mesmo, então não precisa se preocupar com o sinal. E aí a gente consegue fatorar o lado esquerdo ali desses dois trinômios quadrados perfeitos para voltar naquele binômio. E aí no lado direito, quando nós efetuarmos ali, a gente vai ter a informação do raio. Para isso eu posso escrever aqui dos três primeiros, vou até fazer um espacinho aqui do lado, que esses três primeiros, primeiro trinômio quadrado perfeito ali pode ser escrito como x, menos, observem o sinal do termo do meio, menos, e ali o termo do segundo termo, na verdade, é 3. Então é x menos 3 ao quadrado, mais o outro, o primeiro termo é y, o segundo termo vai ser menos 1, só que lembrem ali nós temos um sinal de mais, então eu vou colocar 1 ao quadrado igual. Agora a gente vai ver aqui, ó, que nós temos 6 mais 9 mais 1. Efetuando essa soma aqui, a gente tem 16. Como o que importa de fato é o tamanho do raio, aqui eu descubro, por comparação na equação reduzida, que o raio ao quadrado tem que ser igual a 16 e o raio é igual a 4. Bom, nós já sabemos que o tamanho do raio é 4, então o diâmetro da circunferência mede 8. Aí nós temos um quadrado, agora eu vou esquecer que nós temos esse desenho ali de cima, um quadrado de lado 8. E para calcular o tamanho da sua diagonal, basta nós aplicarmos Pitágoras, tá? Ou também eu posso lembrar que a diagonal é dada por L raiz de 2. Como o L tem tamanho 8, a nossa diagonal é 8 raiz de 2, e aí a gente fecha podendo assinalar a alternativa